Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de sábado à noite aqui na sua TPA e levamos até si análise e comentário à atualidade internacional. É assim, como disse, todo o sábado a esta hora neste canal, fazemos uma conexão a vários pontos do mundo para analisarmos os assuntos que de mais importantes se apresentaram na mídia e também nos comentários que circulam pelas redes sociais que têm que ver com a atualidade política um pouco por todo o mundo. Como é habitual, vamos então fazer a conexão aos pontos de que nos falam os nossos comentadores habitualmente e já sabe que a primazia aqui é para nos deslocarmos a vários pontos para fora de Angola, um pouco por África, América, Europa, Ásia e também, claro, o nosso país dá-nos também a primazia de participar com um comentador residente. Assim é que, sem mais delongas, vamos então conhecer quem estará connosco à conversa nesta noite. E assim começo por cumprimentar o Wellington Calazans, que nos fala da Europa, mais concretamente na Suécia, cidade de Estocolmo. Wellington, muito boa noite e bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel. Um prazer ter o Chivale de volta conosco. E boa noite a você assistindo à televisão pública de Angola, aqui o programa Conexão Angola. Professor Matias Pires, fala-nos a partir de Luanda. Professor, muito boa noite e bem-vindo a mais uma conexão aqui neste canal. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel. É um grande prazer ter o Alexandre Chivale no painel. E como já se pode notar, então está connosco também o Alexandre Chivale, portanto jurista e analista político que nos fala a partir de Maputo, Moçambique. Depois de um longo período de ausência aqui na nossa conexão, é de certo, como foi dito pelo Wellington e também pelo professor Matias, é um prazer tê-lo de volta ao nosso painel para connosco analisar os assuntos que dominam a atualidade internacional. Chivale, bem-vindo de volta e boa noite. Obrigado, boa noite a si e aos companheiros aqui e também estendo os meus cumprimentos a todos os telespectadores da TPA em Angola e na diáspora. Chivale, é por si que vamos começar com um comentário brevíssimo. Na semana passada, embora não tivesse participado, abordamos aqui a questão da reunião da SADC, que, portanto, assinalou avanços na missão militar da SADC e do Ruanda em Moçambique, tendo mesmo feito uma adoção de medidas que poderão levar Moçambique à estabilidade, ou melhor, para que uma missão que leve à estabilidade total da região de Cabo Delgado. Como é que esta medida, esta reunião que foi virtual, que reuniu os chefes de Estado e de Governo da sub-região aqui da SADC, como é que esta notícia foi recebida e está a ser comentada ali em Moçambique? Bom, basicamente há várias posições que nós vemos relativamente a esta matéria. Há a sensação de que com a cimeira da SADC que houve semana passada, tenta-se passar a ideia de que há uma estabilidade que se vive e que há a necessidade de alterar o modo da presença das forças, sobretudo da SADC, em território nacional, sendo agora a de mera manutenção da paz. Infelizmente, ainda esta sexta-feira, vimos a capa de um dos jornais moçambicanos, no caso o Savana, que dizia que as forças do Ruanda iam se desdobrar para Macomia, portanto uma zona que tradicionalmente está sob controle ou sob alçada das forças da SADC, tentando também dar a entender que se está a passar um atestado de incompetência para as forças da SADC, por isso é que o Ruanda, enfim, vai se posicionar ao nível de Macomia. Portanto, há aqui estas duas formas de pensar. Há quem acha que estamos, de facto, em face de um processo de transição para a mera manutenção da paz, mas há quem acha que isto está longe de acontecer, até porque sucedem-se alguns ataques, embora não tenham o mesmo nível de publicidade que outrora tiveram, mas também aqui uma certa gestão de informação ao nível do próprio Estado moçambicano, do próprio governo moçambicano. Portanto, é muito volátil a situação, porque não há tanta clareza, sobretudo porque há este déficit de informação, não há tanta clareza sobre o que efetivamente no terreno neste preciso momento. Mas a ver, vamos, os tempos dirão, com este desdobramento das forças do Ruanda para Macomia, vamos lá perceber o que é que isto, enfim, vai significar, mas também nota-se, de certo modo,
o périplo que o presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nunes, tem estado a fazer por alguns países na região. Já esteve na África do Sul, reuniu-se recentemente com o presidente do Zimbábue, esteve no Botsuana, esta semana tem estado a reunir-se com o presidente malauiano, o que significa que também se diz que este périplo diplomático que o presidente faz, poderá ser uma forma de agradecer o esforço que a SADC terá empreendido para garantir, de facto, a pacificação da região de Cabo Delgado. Mas, como digo, enquanto não houver cruzamento de fontes independentes, é muito complicado assumirmos simplesmente aquilo que é trazido por fontes governamentais para assumirmos que há, efetivamente, uma paz, uma estabilidade. E, ligado a isto, notamos que quer a Total ou a ExxonMobil, que são entidades que pretendem, efetivamente, investir na exploração do gás em Moçambique, ainda estarem reticentes quanto à possibilidade de haver efetivamente essa estabilidade que os permita agirem sem problemas de maior. Obrigado, Chival, então, por esta chega sobre um assunto que, como disse, já abordamos na semana passada, mas que queríamos ter a voz de quem, de facto, está mais por dentro do assunto, no caso, o Chival, que nos fala a partir de Maputo, em Moçambique. Vamos então agora olhar para o tema que continua a dominar a agenda política internacional, começando com o Wellington Calazans. Wellington, vamos voltar a ter aqui na nossa conversa a crise na Ucrânia e aqui com alguns pontos que posso colocar para a sua análise. Portanto, o Zelensky admite dificuldades em Mariupol, portanto é uma cidade que é cada vez mais dada como tendo sido tomada já pelas forças russas, ainda sem confirmações efetivas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, enviou cartas separadas a Zelensky e também a Vladimir Putin a pedir que estes presidentes o recebam numa tentativa de, então, encetar uma iniciativa de negociações para uma paz efetiva, sendo que esta semana também ouvimos reclamações em documentos não assinados, mas de funcionários, altos funcionários e antigos funcionários das Nações Unidas, portanto, a criticarem uma certa inação do próprio secretário-geral das Nações Unidas e agora que, ao que tudo indica, vai tentar aparecer em grande com estes encontros que pede a Putin e a Zelensky. Zelensky também reitera, portanto, depois do ultimato dado pela Rússia, que continua aberto para o diálogo com vista ao alcance da paz. Numa altura em que também esta semana observamos a reunião do G20, onde a Rússia foi boicotada pelos países ocidentais e a Rússia muito abertamente entregou uma carta que faz um pedido ao Brasil para garantir o apoio, por formas a que a Rússia continue a negociar com o Fundo Monetário Internacional e também com o Banco Mundial. Portanto, estamos aqui a falar das organizações de Bretton Woods que tentam bloquear a Rússia, mas que a Rússia vai tentando então usar da influência e da ligação que ainda tem com alguns parceiros para se manter no mundo econômico global. David, você fez uma síntese perfeita do que está acontecendo. Sobre o Brasil, já que você tocou nesse assunto, o Brasil já manifestou que a Rússia, em hipótese alguma, poderá ficar de fora do G20 e de todas as exigências que faz, né? Porque é legítima a presença da Rússia. Então, o Brasil, não só o Brasil, mas outros países já manifestaram total apoio à Rússia nesse sentido. Então, nesse aspecto, eu acredito que seja muito difícil a exclusão da Rússia, tendo países como Brasil, China e outros que são extremamente populosos e com uma importância muito grande do ponto de vista de matéria-prima e alimentos e outros insumos importantes para o planeta nessa crise vigente. É muito provável que esses países sejam desrespeitados. Agora, David, de tudo o que você falou, eu preciso alertar aqui para a necessidade de exercer o meu respeito ao nosso público. Obviamente que isso carrega também o respeito que eu tenho por você, pelos colegas do painel, mas o público merece um pouco mais de profundidade do que a imprensa ocidental tem abordado nessa transformação de imprensa em arma de propaganda. Eu falei no programa passado, e repito aqui, que o Zelensky, ele não existe mais como líder de um país. Primeiro que a Ucrânia hoje não pode mais ser vista como um país. Mas temos que ser muito honestos. Ali temos hoje um terreno, são mais de 5 milhões de pessoas que deixaram a Ucrânia em condições
completamente deploráveis e reprováveis, né? Porque esse ônus da guerra vai ser estendido por muitos anos para pessoas e para países que estão recebendo uma quantidade enorme de refugiados. O Zelensky sequer tem a liderança sobre as próprias tropas independentes. Observe que hoje a Ucrânia conta muito mais com a presença de mercenários de diferentes países do que propriamente com as tropas ucranianas que têm sido aniquiladas pela ofensiva militar russa. Então, o Zelensky, ele hoje obedece à ordem que vem dos Estados Unidos e do Reino Unido, e se disserem, negocia paz, ele vai negociar, mas se disserem, não negocie, ele não vai negociar. Ele é um ator, sabe muito bem representar esse papel de líder, mas que ele sabe que não é, porque ele não tem nenhuma autoridade, como eu falei. Sobre o Antônio Guterres, eu acredito que ele hoje esteja colhendo o que plantou quando ignorou lá atrás, na África Ocidental, tudo aquilo que nós já comentamos em inúmeros programas. O Antônio Guterres, ele não exerceu o cargo de secretário-geral das Nações Unidas com a grandeza que o cargo exige. Ele ignorou todos os apelos feitos em relação aos acordos de Minsk, que vinham sendo descumpridos, e com isso perdeu totalmente a possibilidade de se colocar como alguém capaz de dialogar com Vladimir Putin e Zelensky na tentativa de buscar uma solução pacífica. Acredito que as Nações Unidas, depois de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, terá que ser revista, porque o papel dela está realmente sob questionamento dentro e fora da instituição. Não só países, mas diferentes organismos e a imprensa que é mais séria, mais independente e também mais comprometida com o público, tem feito essa crítica que você colocou, que tem sido feita por funcionários das Nações Unidas. Então, não é nada pessoal contra o Antônio Guterres, mas acompanho o trabalho dele de perto desde que ele assumiu e considero ele extremamente infeliz no cargo e nas funções que tenta exercer. Eu li recentemente, David, que a imprensa de alguns países que não estão diretamente ligados aos acontecimentos na Ucrânia dão a data do dia 9 de maio como assim, o fim de uma situação tensa lá na Ucrânia. O que seria a capitulação de Kiev. Exatamente. E essa data seria emblemática, né, para o próprio Vladimir Putin, porque é o dia da vitória soviética, marcado pela capitulação da Alemanha nazista pela antiga União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Mas eu, que no início até pensei que isso poderia realmente ocorrer, hoje eu vejo que essa possibilidade está descartada, porque não é plausível que diante desse cenário de guerra econômica, onde a Ucrânia é apenas um ringue, não é? Sem reduzir aí o país, mas a situação é essa. Então, eu acredito que essa data do dia 9 não deva ser confirmada. Temos visto que hoje os países do chamado Ocidente temem as consequências da perda desta desculpa de tempos de guerra para justificar aos respectivos povos o modelo neoliberal que prometia prosperidade, liberdade e oportunidade como um verdadeiro fracasso. Então, eu acredito que os Estados Unidos da América cometeram um erro muito grande ao achar que não deveria compartilhar o estatuto de maior potência com a China. E, com todo o respeito que eu tenho à Rússia, eu sempre falo aqui que a Rússia é hoje o exército da China. E essa é a grande disputa, Estados Unidos e China, por uma nova ordem mundial. E nos últimos 30 anos, silenciosamente, a Rússia, despojada de suas repúblicas socialistas soviéticas, e uma China como fábrica do planeta, costuraram uma parceria que o Ocidente hoje sabe que não tem mais força para derrotar.
Então, a China está rapidamente se tornando a maior economia do mundo, e isso tem sido refletido numa população que é 4 vezes maior do que a dos Estados Unidos, com 1,4 bilhão de pessoas. E os perigos econômicos e militares enfrentados pelos Estados Unidos irão tornar essa década de 2021 a 2030 muito, mas muito dura para os norte-americanos, uma década de declínio, e os países europeus que mergulharam nesta piscina vazia da NATO também irão pagar caro por isso. Então, David, os recentes testes russos com míssil hipersônico deram a dimensão da superioridade bélica dos russos em relação aos países ocidentais, e é aí que está a grande guerra. Obrigado, Wellington. Professor Matias, depois desta abordagem aqui feita pelo Wellington, coloco a questão nos termos em que já coloquei em programas anteriores. Em que é que a diplomacia está a falhar para que amanhã completemos 2 meses de conflito? E também associando a esta questão, este papel agora que vai tentando ser encontrado por António Guterres, que escreveu cartas a Zelensky e a Putin. Bom, vamos começar pelo Guterres. António Guterres tem desempenhado um papel muito negativo. Ele até tinha espaço para brilhar, considerando que está no seu segundo e último mandato, portanto não tem nada a perder. Mas, infelizmente, as Nações Unidas escolheram um dos lados. Só assim é que se compreende que, ao longo desse período que decorre a guerra, tenham sido promovidas 2 votações nas Nações Unidas. Primeiro, para condenar a Rússia, ao nível da Assembleia Geral, e uma segunda resolução para afastá-la do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E, por causa desse engajamento das Nações Unidas, no sentido de isolar diplomaticamente a Rússia, admito a possibilidade de a Rússia não aceitar tanto essa demanda de Guterres. De todo modo, os estrategas russos podem entender abrir mão e falar com Guterres, mas será um exercício de charme para, de algum lado, reduzir o impacto do isolamento diplomático que a Rússia vem sendo vítima, e, do outro, também poder vincar pé enquanto um dos países fundadores e membro permanente do Conselho de Segurança. Mas não acredito que Guterres possa fazer algo que vale a pena em termos da resolução deste conflito. Ele está a um nível que já ultrapassou o espaço de intervenção das Nações Unidas. Penso que não vai produzir nada. Agora, em relação à falha da diplomacia, o que acontece é que, para além da vontade dos competentes, há uma outra parte que viveu uma ilusão de um apoio que lhe coloca numa situação difícil. Estou a referir-me à Ucrânia. Zelensky esperava apoio físico. É verdade que fala-se em presenças de mercenários em território ucraniano a lutar a favor de Zelensky. Também não podemos aqui negar que a guerra só não atingiu ainda outros patamares fruto da maturidade política da Rússia, porque nós vemos todos os dias de forma despudorada o Ocidente a armar a Ucrânia. Todos os dias há notícias de armas que chegam à Ucrânia, os montantes desta ajuda para a aquisição de armas. Zelensky, todas as semanas, está a discursar para parlamentos, desde a União Europeia e os países membros,
esta semana, na quinta-feira, discursou no Parlamento português. Portanto, professor, lembramos que essas intervenções de Zelensky um pouco pelos parlamentos e congressos ocidentais, no caso mais recente, o de Portugal, foi a pedido de Portugal. Sim, mas isso tudo está dentro de uma narrativa que faz com que os Estados da União Europeia procurem estar todos sintonizados, porque em política internacional, por vezes, quando há uma agenda mundial, todo Estado quer posicionar-se para não estar, digamos assim, numa posição de outsider. E é, no fundo, isso que Portugal procurou fazer, mas, no cômputo geral, se avaliarmos, temos hoje os países europeus num quadro de alguma apreensão, porque a guerra está a demorar um tempo que não se previa. Há um relativo impasse do ponto de vista diplomático, porque mesmo se a Rússia e a Ucrânia manifestam desejo de negociar, mas nós havíamos aqui dito aos telespectadores que há um objetivo de Estado que a Rússia definiu e enquanto não for alcançado, as negociações não vão produzir grandes resultados. Tanto enquanto não sentir que a ameaça potencial contra a Rússia foi afastada, a Rússia não vai, digamos assim, ceder muito no campo da negociação. Mas voltando à apreensão dos países europeus, como o David e colegas sabem, a Europa já começa a ressentir-se do impacto dessa guerra. Começa a subir a inflação, o nível de vida das pessoas começa a apertar, e os europeus que normalmente vivem com a calculadora na mão já estão a fazer contas à vida, que naturalmente, enquanto a guerra durar, só vão agravar. E isto mesmo vai fazer com que daqui a algum tempo possamos ter manifestações não tanto a favor da Ucrânia, mas eventualmente a pedir alguma neutralidade dos respectivos governos face aos impactos negativos que a guerra tem nas suas respectivas economias. E vemos agora, no âmbito dessa apreensão, uma tentativa dos Estados europeus procurarem o mercado africano, quer em termos de matérias-primas, sobretudo para provimento de gás e petróleo, já que é essa commodity que fragiliza muito a Europa Ocidental do ponto de vista da sua relação comercial com a Rússia, mas também do ponto de vista político, procuram os africanos para reduzir, ou para esses reduzirem o comércio com a Rússia, no quadro tanto da implementação das sanções que os Estados africanos não abraçaram, mas do ponto de vista comercial, para além do setor mineiro, a Rússia em África vende mais armas, não tem muito negócio que se possa impactar, digamos assim, na economia russa. E no plano político, 55 estados africanos têm peso, já que a estratégia para evitar o veto é a Assembleia Geral das Nações Unidas. E esse poder dos 55 africanos interessa ao Ocidente, daí que agora haja um pouco essa rumaria para o continente africano para definir, digamos assim, pontos de influência fruto desta guerra. Mas é uma evidência clara de como a Europa começa a sentir algum aperto desta situação da guerra que se vive na Ucrânia. Obrigado, professor Matias Pires. Alexandre Chival, do que foi aqui narrado por Wellington Calazans e também professor Matias Pires, coloco-lhe a questão nos seguintes termos. De que forma a África pode tirar vantagem desta atual nova conjuntura económica mundial com este isolamento da Rússia dos mercados internacionais? O primeiro aspecto que poder-nos ia levar a termos alguma vantagem seria a união dos próprios africanos. Há um grande déficit de união de africanos, sobretudo do ponto de vista da agenda. Não é? Eu uma vez ouvi o discurso do presidente Paul Kagame, em que dizia que o grande problema
o grande handicap dos nós africanos é ficarmos à espera que venham os europeus nos dizer como é que nós temos que explorar os nossos recursos. Nós temos essas dificuldades de muitas das vezes fazermos a nossa própria agenda. Portanto, a nossa agenda está sempre ligada ao que os europeus pensam. E, obviamente, os europeus hão de vir nos dar ideias que tenham por base os seus próprios interesses e as vantagens comparativas que podem tirar da nossa situação. Nós temos países, por exemplo, que são produtores de gás, não é? Temos a Nigéria, que é um dos países que produz gás, por exemplo, mas como é que, ao nível de África, nós conseguimos ter a Nigéria como um parceiro para nos fornecer o gás? Nós temos em Moçambique hoje, na Zona Sul, uma área que se chama Temane, que se produz gás, mas nós olhamos a relação que existe nessa exploração de gás com a África do Sul, que do ponto de vista econômico é também problemática. Nós temos alguns países africanos, como sejam o Egito, que produz trigo também. Como é que nós usamos a nossa influência como África para podermos ter o trigo e não usarmos hoje a guerra Ucrânia-Rússia para dizermos que os preços têm que subir porque há escassez do fornecimento dessas commodities todas? Portanto, a partir da altura em que nós tivermos uma coesão ao nível da África, vai ser fácil nós tirarmos vantagens. Isto, eu estou a falar de uma relação interna. Eu podia dar um outro exemplo, não é? Que se alguém quiser ir à Líbia hoje para apanhar um avião confortável, tem que sair, por exemplo, de Joanesburgo para Dubai, e de Dubai é que pode ir à Líbia. Portanto, nós começamos a ter esses pequenos problemas que são básicos, do ponto de vista de livre circulação. É fácil um francês, por exemplo, entrar livremente num país como Mali, como Burkina Faso ou Côte d'Ivoire, do que propriamente um sul-africano entrar num desses países de forma livre, sem vistos. Portanto, a partir da altura que nós formos levantar essas barreiras na circulação, nas trocas comerciais entre os nossos países, nós vamos ter facilidade de aí chegar. Mas há um outro aspecto que é importante. Nós poderíamos hoje dar um exemplo da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Como é que nós, africanos, abordamos isto? Esta era uma oportunidade que foi aberta para nós não ficarmos à espera da União Europeia assim, como tal, para fazermos negócio, mas atacarmos diretamente a Grã-Bretanha. Neste momento, era uma altura importantíssima para nós podermos fazer negócio. Agora, há um outro aspecto que eu acho que é importante não perdermos de vista. Quando se fala da guerra Rússia-Ucrânia, não é? E das expectativas que existiam pela parte do Ocidente. Há um aspecto que eu creio que nos últimos tempos falhou, que é o papel da Turquia. Repare que a Turquia é aquele país que eu muitas vezes digo que não é peixe nem carne, porque às vezes não se sabe se está no Médio Oriente, às vezes que interessa dizer que está no Médio Oriente, noutras vezes é um país que está na Europa ou na União Europeia. Portanto, aqui é importante percebermos qual é o papel que a Turquia joga, por exemplo, em que o gás que vem da Arábia Saudita pudesse ser canalizado diretamente para a Turquia e a Turquia passar a ser um ator importantíssimo no fornecimento de gás na Europa. Falhando esta agenda, significa que os europeus continuam, falo da União Europeia, continuam amarrada àquilo que são as intenções da Rússia. E, portanto, a partir daqui, nós temos esta tentativa de desestabilização da Rússia por via da Ucrânia, e diziam muito bem os meus antecessores que, infelizmente, o Zelensky está aqui a agir a mando, ou seja, por procuração de outros interesses. Portanto, não é necessariamente a Ucrânia que pretende contrapor a Rússia, mas, obviamente, são os interesses de boa parte dos países da União Europeia que querem usar e usam muito mal, quanto a mim, a Ucrânia para poder confrontar este poderio da Rússia, e esta questão do fornecimento do gás é extremamente importante. Agora, o que está a acontecer no terreno hoje, para vermos o Zelensky hoje aparecer a dizer que está disponível para poder, estabelecer contactos de paz, claramente, e como se disse muito bem anteriormente, isto é ineficaz a partir da altura que ele próprio não tem vontade própria, passa a repetição. Mas mais do que isso, nós notamos uma Rússia hoje a impor algum sofrimento aos ucranianos, usando aquela máxima na teoria de guerra que é bater onde dói mais, não é? Hoje em dia,
tem estado a aparecer mais dirigentes ucranianos a dizerem que querem que a reabertura dos corredores humanitários para salvar civis inocentes, como assim chamam, o que significa que durante muito tempo foram usando civis como escudos humanos, e a Rússia, me parece que do ponto de vista de estratégia militar, tem estado a bater onde dói mais, e quando se bate onde dói mais, obviamente, que há essa necessidade de chamar pelas negociações de paz. E é verdade que, voltando já aqui a falar do papel de António Guterres, infelizmente tem estado a ser um papel absolutamente inútil, não é? Nesta correlação de forças. Aliás, tem estado a ser noutros conflitos, não é? Nós podemos falar do caso do Tigre e tantos outros conflitos que nós temos em África, em que o papel do secretário-geral das Nações Unidas é simplesmente cosmético. Mas isso não é necessariamente um problema de António Guterres, como eu penso. Já o teria dito na altura em que António Guterres foi eleito secretário-geral das Nações Unidas. Enquanto não houver reformas ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós vamos ter sempre secretários-gerais marionetas, sobretudo aqueles que não provêm de países que são verdadeiras potências. Portanto, é infelizmente isto que nós temos hoje, em termos de papel que desempenha António Guterres. É verdade que ele tem as suas falhas, tem os seus deméritos, mas, de certo modo, também devemos olhar para aquilo que é o próprio papel de um secretário-geral das Nações Unidas no atual contexto em que temos atualmente. Obrigado, Chival, e é consigo que vamos continuar para uma abordagem de um segundo tema que também está a dominar a agenda internacional, que tem que ver com as eleições presidenciais em França, cuja segunda volta se realizam já amanhã. Portanto, hoje é dia de reflexão. Tivemos um único debate na última quarta-feira entre Macron e Marine Le Pen, com a segurança e a economia dos franceses a dominar este debate. Sondagens dão vantagem a Macron, mas é cada vez mais evidente e as pessoas vão tendo cada vez mais noção de que uma surpresa é passível de acontecer. Sim, tudo pode acontecer, sobretudo nestes momentos em que vivemos uma certa volatilidade. Quer queiramos, quer não, a guerra na Ucrânia vai ter influência e tem estado a ter influência na política interna dos Estados da União Europeia, sobretudo porque começa a ser evidente, e dizia muito bem Wellington, começa a ser evidente sinais de um certo desgaste dos próprios países da União Europeia, que passam a não beneficiar da forma como era suposto beneficiar dos recursos que a Rússia ou a Ucrânia, por exemplo, fornecem. Portanto, isto poderá levar a que nos próximos tempos possamos ter, como bem dizia Wellington, algumas bolhas de protesto, e uma das formas de demonstrar esse descontentamento pode ser uma surpresa nas eleições de amanhã. Até porque quem assistiu o debate entre os dois contendores há de perceber que Marine Le Pen demonstrou estar muito bem preparada nos vários temas que foram trazidos. Segurança, sobre o que mais me impressionou no desempenho dela foi a componente economia. Significa que ela preparou-se muito bem, percebe muito bem os contornos da economia francesa, a sua inserção na União Europeia, que tipo de influência que existe neste relacionamento da França com os outros parceiros. Portanto, é verdade que as sondagens dizem uma determinada coisa, mas em função destes fatores todos, poderá haver uma surpresa. Eu não acredito muito nessa surpresa, porque o eleitor francês, apesar de tudo, apesar de até de vermos várias, passando a expressão, gafes que Macron foi tendo ao longo deste tempo todo, consegue chegar à segunda volta, e mesmo na segunda volta, nas vésperas das eleições, consegue estar em vantagem nas sondagens. Portanto, eu acredito que, em função deste conservadorismo também dos franceses, poderemos ter, de facto, uma reeleição de Macron, mas, obviamente, aqui não temos que perder de vista a possibilidade da surpresa em função destes fatores todos a que fiz referência anteriormente. Obrigado, Alexandre Chival. Professor Matias Pires, segunda volta das presidenciais em França amanhã, ao opor Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Do que conseguiu ver no debate, ou dos resumos feitos um pouco pelos vários analistas e quem acompanha de perto a política francesa e europeia em particular, o que é que pode antever do pleito de amanhã? David e colegas, eu mantenho a posição que apresentei a quando da primeira volta. Para mim, Emmanuel Macron vence essas eleições. Não que ele seja
o melhor presidente para os franceses, mas nas circunstâncias atuais é o mal menor. E os franceses têm noção disso. O debate, é verdade, que foi interessante, e quando há uma tendência para uma crise econômica, as direitas tendem a revigorar-se por colocarem os fatores de estrangulamento na externalidade. E, nesse sentido, Marine Le Pen beneficiou um pouco deste contexto. Mas ela sente-se, de alguma forma, prejudicada por dois temas: a sua relação com a Rússia e o seu anti-europeísmo. Por outro lado, no âmbito dessa campanha para a segunda volta, surgiram notícias sobre um eventual descaminho de cerca de 140 mil euros que teriam sido tanto desviados em circunstâncias pouco claras, enquanto ela exerceu funções de eurodeputada. E estas investigações, muitas vezes, em contexto de campanha, podem ser encomendas. Depois das eleições já ninguém fala mais do assunto, mas tem sempre algum impacto na opinião pública. E como boa parte da elite francesa considera sair da União Europeia como um retrocesso civilizacional, até porque a França simbolicamente exerce a liderança política da União Europeia, uma vez que a Alemanha, apesar de ser potência econômica, mas tem o fardo da história de ter sofrido 2 derrotas e, fruto disso, o poder não gosta de vazio e a França tem que continuar a ocupar este espaço de liderança. A Alemanha não é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nunca teve grande envolvimento ao nível da projeção mundial, mesmo no tempo da escravatura, teve uma presença residual em África e não esteve em outros continentes. Portanto, por esta riqueza histórica, se quisermos assim dizer, os franceses consideram que Emmanuel Macron, em princípio, deverá ser o próximo inquilino a continuar no Eliseu. Segundo as últimas sondagens que eu vi, já vimos aqui também que as sondagens valem o que valem, mas havia uma tendência de 56% a favor de Macron e 44% a favor de Marine Le Pen. Obrigado, professor Matias Pires. Wellington, o Chivalo lembrou aqui que essa questão da crise na Ucrânia está a originar melhor um desgaste também nas próprias sociedades europeias, de onde se esperam nos próximos tempos várias bolhas e convulsões sociais com várias ondas de manifestações. Lembramos aqui que a meio do primeiro mandato que está agora no fim, Emmanuel Macron teve uma batalha duríssima com os coletes amarelos, que ameaçavam mesmo que Macron não terminasse o mandato, eram capazes de tentar forçar eleições antecipadas, mas daí veio a questão da Covid-19, que acabou por confinar estes manifestantes e acabou por ser uma espécie de uma lufada de ar fresco para Macron, que acabou por então concentrar a política nacional e interna na contenção da pandemia e tentar manter a situação do país economicamente estável. E agora surgiram as eleições inevitáveis, não se podiam adiar, mas há agora esta questão da Ucrânia. E Marine Le Pen, não tendo feito a leitura nos termos em que eu coloco aqui, portanto é a minha visão, não soube também tirar proveito desse histórico e ainda veio com um discurso que em nada abona em seu favor. Portanto, essa posição anti-Europa, esta posição mais conservadora, tentar resgatar, por exemplo, a questão da pena de morte e também uma eventual saída do euro e da União Europeia. Olha, David, eu acredito que nesse aspecto aí a Le Pen não poderia abandonar o eleitorado que deu a ela a condição de chegar à segunda volta. Eu acredito que o erro da Le Pen no discurso dela tenha sido quando ela disse que iria fazer de tudo
para separar a Rússia da China. Porque aí ela sobredimensionou a capacidade não só dela, mas da França, do ponto de vista geopolítico do momento, né? Porque, como eu falei na minha primeira intervenção, a China e a Rússia promoveram uma parceria que é impossível de ser quebrada. Me falhou a palavra agora. Inquebrantável. Então, exatamente. Isso faz com que eu considere o erro de Le Pen o fato dela ter pensado ser forte o suficiente para afastar a Rússia da China. Aí sim ela começou a perder um pouco a força que vinha mantendo de crescimento, inclusive nos inquéritos de opinião pública. Convenhamos, é uma diferença pequena, não é? Macron tem a máquina, é o presidente, e com essa margem aí apontada pelos inquéritos de opinião pública, David, ele não pode celebrar muita coisa, não. Eu, na verdade, tenho muita pena do povo francês de ter essas duas opções aí nas eleições deste domingo, porque tanto Le Pen como Macron não parecem ser preparados o suficiente para encarar os problemas que a França está vivendo. Olha, para você ter uma ideia, existe uma campanha na mídia para que o Macron seja reeleito de uma maneira tão apaixonada que eu vi na CNN de Portugal, por exemplo, uma pérola do jornalismo ocidental, né, dizendo que se o presidente dos ricos, como foi apelidado, for reeleito, como apontam as sondagens, os especialistas encaram isso com a vontade de uma maioria do eleitorado de evitar extremismos. Ou seja, apresentar Macron como o presidente dos ricos não é considerado extremismo para essa imprensa. Então, por isso é que eu acho que a Le Pen teve tanto voto e vai ter aí tantos votos. O que não é bom para o Macron, na condição de presidente, chegar com uma margem tão pequena a um segundo mandato, nesse momento de crise vivido na França e na Europa como um todo. Eu quero destacar aqui, David, que na semana passada, de acordo com o Jornal dos Estados Unidos da América, as autoridades europeias prepararam um plano para embargar produtos petrolíferos exportados pela Rússia, mas a negociação da proposta só deverá ser apresentada após o dia 24, para não prejudicar chances de reeleição do presidente Emmanuel Macron, de acordo com fontes desse mesmo jornal. Ora, isso é um golpe eleitoral no povo francês, porque se eles estão escondendo que tem um problema econômico muito grave que pode prejudicar uma eleição, eles estão enganando o povo francês. Na verdade, essa a realidade da imprensa ocidental nesse momento, agindo como cabo eleitoral de um candidato. Nós esperávamos equilíbrio, e não existe esse equilíbrio. E esse cenário de catástrofe é retardado para influenciar um resultado das eleições. É este o modelo de democracia que o Ocidente tenta impor ao restante do planeta. Então, David, não é aqui uma questão de se Macron vai ser melhor do que Le Pen vai ser melhor do que Macron. Acredito que ambos são muito fracos para os problemas que a França tem e os problemas econômicos que a Europa irá enfrentar a partir dessa situação na Ucrânia. Não vejo que Macron, ao chegar ao segundo mandato com essa pequena margem, ele terá paz quando essa verdade que está sendo escondida hoje pela própria imprensa ocidental venha à tona e os franceses percebam que foram enganados. É isso, David. Obrigado, Wellington Calazans, professor Matias Pires e também Alexandre Chival por esta abordagem nesta nossa primeira parte. Eu vou então convidar a que se mantenham conectados. Vamos partir para um brevíssimo intervalo e daqui a instantes voltamos para a abordagem de outros temas que passam, sobretudo, pela atualidade africana, que também
tem estado a produzir assuntos que marcam a atualidade internacional. Nós voltamos dentro de instantes. Quanto a si, caro telespectador, nós também pedimos apenas que não mude o canal do seu televisor e sequer saia do seu lugar. O nosso intervalo é breve. Nós voltamos dentro de instantes.